Bom, hoje eu vou falar sobre guarda compartilhada, esse tema que de uma certa forma é tão polêmico porque as pessoas ficam tão divididas entre as decisões judiciais, as decisões familiares, né, os envolvidos, os agregados e todo mundo que quer de uma certa forma ajudar, palpitar e tentar encontrar a melhor solução. Eu vou trazer um pouco aqui, na verdade, não é um fato, eu vou trazer um pouco a minha opinião do que eu vejo, do que eu realmente acredito que funcione para situações de famílias que necessitam desse recurso, de usar a guarda compartilhada. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que, na minha opinião, para uma guarda compartilhada funcionar, ela precisa, acima de tudo, ter uma característica fundamental no relacionamento entre pai e mãe, né? Porque a guarda compartilhada deve existir entre esses dois membros, pai, materno e paterno. Então, a primeira coisa que tem que ter são os mesmos valores. Na minha visão e nas coisas que eu vejo, é impossível você querer compartilhar a guarda de uma criança se você não compartilha dos mesmos valores que o seu parceiro ou com a sua parceira. Por quê? Porque você está criando na criança toda a construção, toda a referência dela, né, na sua vida, as coisas em que ela vai acreditar, as coisas em que ela deve se apoiar, o estilo de vida em que ela vai ter. Aí você pensa que de um lado ela leva um estilo A, do outro lado ela leva um estilo Z. Então ela perde toda a referência e muitas vezes acaba sendo tendenciosa ao que lhe gera mais prazer. Mas nem sempre o que gera mais prazer é o melhor, né, para a criança e para o ser humano de forma geral. Então esse é o primeiro ponto, que pai e mãe compartilhem dos mesmos valores. O segundo ponto, que é uma das coisas que eu vejo muito, é assim, primeira coisa, assim, uma coisa que eu quero deixar claro, eu acho que quem decide o que é melhor para o seu filho não tem que ser o juiz, tem que ser vocês. E vocês têm que olhar, né, os pais que estão vivendo essa situação, o melhor para a criança também, não o melhor para si, né? Não é olhar para o seu ego, eu quero conviver com meu filho agora, eu quero estar com meu filho agora. Peraí, o que seu filho precisa agora? A gente nota na primeira infância uma necessidade muito grande da criança em se sentir segura, e quanto mais rotina, referências de ambiente, referências de pessoas ela tem, mais ela se sente segura e mais autoestima ela tem, mais facilidade ela tem de se desenvolver, de ser uma criança feliz e lá na frente alcançar os objetivos que ela vai buscar. Então você pensa o seguinte, essa referência, essa construção da referência ela é na primeira infância. Aí a criança fica segunda e terça numa casa, terça e quinta na outra, sexta-feira em outra, final de semana de um jeito, final de semana de outro jeito. Por mais que você dê toda assistência, vocês têm que observar a idade dessa criança, se ela realmente tem condição de seguir esse fluxo. Porque por mais que vocês queiram essa convivência, às vezes naquele momento, para aquela criança não é a melhor opção. Aí você fala, Alice, mas então eu vou me privar de conviver porque só um dos dois vai ter essa guarda de estar dormindo e estar mais tempo? Eu acho que não, eu acho que uma ótima solução para uma criança muito pequena é a convivência, às vezes até diária, busca ou leva na escola, mas devolve para a casa de referência dela. Pode ser materna ou paterna, não tem problema. O importante é que ela tenha referência. Acho legal os fins de semana alternados, desde que a criança entenda nesse começo que não é que ela tenha duas casas. Não, ela tem a casa da mãe dela, a casa do pai dela, e naquela determinada casa é onde ela vive, onde é o habitat primário dela, e a outra é onde ela também usa para se relacionar com a família do outro lado e por aí vai. Outra coisa que eu sempre falo assim para os pais é assim, ó, quando você tiver com esse pensamento de eu quero meu filho para mim, eu quero meu filho para mim, eu quero meu filho para mim, pensa sempre que a criança que vai é a mesma criança que volta. Não existe essa de agora ele tá comigo, agora ele tá com ela. É uma criança. E esse saculejo de vai e vem, muitas vezes não traz a segurança e o ambiente saudável que a criança precisa. E aí ela perde a confiança em um e ela perde a confiança no outro. A criança, ela precisa ir para os dois ambientes feliz, consciente do que está acontecendo com ela. Não só porque ela precisa conviver com a mãe, ela precisa conviver com o pai. Vamos falar de uma forma clara. Tem muitos casais, casados que vivem juntos e pais e mães que não se relacionam com o filho dentro de casa. Não, Alice, isso não existe. É uma situação velada, não é que ele não conviva. Na verdade, às vezes a pessoa que está escutando isso, ela acha que ela convive e ela se relaciona. Mas quantas pessoas vivem com os filhos e poucos sabem da vida dele, pouco vive de fato a realidade dele. Então, assim, essa questão de ter um relacionamento com o pai e com a mãe é muito relativo. E também tem muito a ver com a época da vida, né? Quem nunca
falou, hoje meu relacionamento é ótimo, mas antigamente era péssimo. Ou hoje ficou ruim, por causa de alguma incompatibilidade de ideias e opiniões na vida adulta, mas na infância era ótimo. Então, assim, é muito relativo. Eu acho que existe um período para cada construção e que nesse momento da infância, até aí o início da adolescência, abaixem todas as ideias de que eu, e olhe para o outro, que seria, no caso, o filho, o que o filho precisa. Na guarda compartilhada existe uma diferença quando você tem mais de um filho, onde essas crianças compartilham a ida a outros ambientes. E é sempre importante, eu acho, na minha opinião, mais que tudo, uma criança já está aí com mais de 6 anos, 5 anos, por exemplo, ela não quer ir passar o final de semana com o pai, ou ela não quer passar o final de semana com a mãe. Respeita. Eu acho que a criança, ela merece ser ouvida. E às vezes ela não quer ir, não é porque lá é ruim ou porque ela se sente mal, é porque ela está se sentindo bem onde ela está e ela não tem aquela obrigatoriedade de ir. Então eu acho que você tem que, de uma certa forma, respeitar a criança, porque quanto mais você obriga, mais você oprime para que ela seja forçada a viver uma situação em que ela não entende o porquê daquilo, mais indisposição e mal-estar se cria também. Então pensem nisso, eu acho que se a gente olhar com o coração, a gente vai saber o que fazer, né? Se a gente olhar para o outro antes de olhar para a gente vai saber o que fazer. E os benefícios, o lado de cá colhe e o lado de lá também colhe. Então, pensem nisso, essa é a reflexão que eu quero deixar sobre esse assunto que para mim é tão importante, tão essencial, que eu vejo diariamente o resultado de uma guarda compartilhada efetiva e o resultado de uma guarda compartilhada super ineficiente, que a gente vê as consequências disso na criança, que realmente é muito triste, porque a gente vê a criança naquele olhar de pedido de socorro em busca de algo que ela não tem e que ela precisa. Segurança, amor, referência. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, se inscrever no canal, comentar e trazer também sugestões de temas e dicas de coisas que a gente pode estar falando por aqui, tá bom? Beijo!